O Porto Santana foi inaugurado em 1957 pela mineradora Icome para a extração e exportação do manganês da serra do navio. O local para a construção do porto foi escolhido a dedo em razão das características próprias dos terrenos ribeirinhos situados próximos à foz do rio Amazonas. Foi realmente necessário encontrar um lugar praticamente único, onde as profundidades próximas à margem permitiriam implantar a obra portuária. Na região, as profundidades ribeirinhas são ínfimas e sujeitas às grandes e constantes variações no nível das águas do rio, causadas por enchentes e vazantes anuais, e também pelas oscilações diárias das marés, que chegam a dezenas de metros. Para o porto ser funcional, é necessário receber navios de grande calado. Justamente por isso, além de situar-se no raríssimo lugar escolhido, foi necessário combinar um pier interno fixo com um pier externo flutuante. Ao longo do tempo, o porto foi operado por 5 diferentes concessionárias. Depois de operar por 4 décadas com o manganês da Icome, em 2006 passou a ser operado pela MMX e embarcar minério de ferro. Somente em 2008 é que a concessão portuária foi adquirida pela Anglo American. Os interesses econômicos relacionados com o porto e demais ativos, como a mina e a ferrovia, que faz a interligação, sempre estiveram garantidos por seguros de riscos operacionais. A Anglo American celebrava os seguros desde 2008 e, a partir de 2011, passou a contratá-los com a Itaú Seguros. Após quase 60 anos de ininterrupta contratação de seguros, durante a vigência da segunda apólice renovada com a Itaú, ocorreu um desastre no Porto Santana. Na madrugada de 28 de março de 2013, o solo do porto se liquefez subitamente e correu para o leito do rio Amazonas, causando a morte de 6 trabalhadores e prejuízos materiais da ordem de 500 milhões de reais. Uma câmera de segurança instalada no porto registrou o início do imprevisível acidente. Nota-se claramente que o movimento teve início com o desaparecimento de um poste de iluminação localizado a montante, o lado oposto ao local onde se encontrava a câmera, e, como se verá, justamente o lado em que ninguém jamais ousou imaginar que pudesse ter ocorrido depósito de minério. Horas depois do desabamento do Porto de Santana, no Amapá, os bombeiros ainda não localizaram nenhum dos 6 trabalhadores desaparecidos. O seguro contratado com a Itaú era do tipo conhecido por All Risks, oferecendo cobertura ampla para a proteção de todos os riscos e interesses. Um seguro que garante todos os riscos que não tenham sido expressa e claramente excluídos. Para fazer as apurações da causa e dos danos originados pelo acidente, a seguradora escolheu a reguladora de sinistros Crawford, sua tradicional fornecedora desse tipo de serviço. Acompanhando os trabalhos dos reguladores de sinistro realizados por funcionários da seguradora, pelos técnicos da Crawford e pelos inspetores do IRB, a Anglo American tomou conhecimento de que, 20 anos antes, em 1993, teria ocorrido um outro sinistro do mesmo tipo, quando o porto ainda era operado pela Icome. Para poder compreender o que havia acontecido, de forma a melhor contribuir para a recuperação do porto e para a mais completa informação das autoridades públicas, a Anglo American passou a solicitar acesso aos documentos relativos a este sinistro de 1993. Afinal de contas, o IRB, ressegurador da Itaú, que até 2008 detinha o monopólio do resseguro no país, era o responsável pela realização de todas as regulações de sinistro
e certamente havia emitido relatório com base em apurações técnicas. Essas apurações não só ajudariam a conhecer as causas do acidente, como auxiliariam a identificar critérios mais seguros para a recuperação do porto. Todos os pedidos feitos pela Anglo American foram negados. Ora porque seriam fatos sem qualquer relação com o acidente de 2013, ora porque a seguradora não era a mesma, ora chegando a Itaú ao disparate de solicitar os documentos para a Anglo American. Além da recusa em cooperar com o esclarecimento sobre o que havia ocorrido, e apesar de a Anglo American disponibilizar estudos feitos pelo renomado geotécnico Sandro Sandroni, com o objetivo de cooperar com a apuração dos fatos e a regulação do sinistro, a seguradora manteve-se fechada em copas durante 1 ano e 3 meses. A Itaú não dizia uma palavra sobre a cobertura do seguro, nem permitia aos reguladores compartilharem suas apurações ou discutirem seus achados com a segurada. Enquanto isso, a população, as autoridades e a Anglo American faziam o que podiam para resolver o imenso problema causado pelo acidente. O relatório do engenheiro Sandroni, professor e pesquisador da PUC-RJ e PhD em Mecânica dos Solos pela Universidade de Londres, foi encaminhado para a Itaú, juntamente com uma série de outros documentos do interesse da regulação do sinistro. Surge, então, um estranho personagem. A Itaú traz à cena uma reguladora de sinistro recém-chegada de Portugal, a UON. Contrariando a praxe, essa novata passaria a conduzir a regulação do sinistro, jogando para escanteio a renomada Crawford. Passados apenas 3 meses da inusitada aparição da UON, a seguradora surpreende mais uma vez a Anglo American ao apresentar-lhe uma carta que nega a cobertura do sinistro. Nesse mesmo dia, promovendo o verdadeiro desfile de horrores, a seguradora ajuiza uma ação contra a estarrecida segurada com o objetivo de ver declarada a inexistência de dívida de seguro. Quais são os argumentos usados pela seguradora para negar a cobertura? Primeiro, a seguradora inventa que na parte baixa do porto havia 2 pilhas de minério totalizando 120 mil toneladas. Essa invenção tem como base trecho do relatório do inquérito da autoridade portuária, que apenas investiga fatos e acidentes de navegação, onde se encontra totalmente desfigurado o depoimento prestado pelo responsável pela operação do porto, senhor Jeremias. Basta ler o depoimento para ficar claro que Jeremias nunca nesta vida disse que existiam as tais pilhas ilegais. Ele próprio, muito pelo contrário, prestou depoimento à autoridade competente, onde esclarece que nunca mencionou a existência das absurdas pilhas ou quaisquer outras na parte baixa do porto. Havia muito espaço para pilhas nos 8 pátios de armazenamento situados na parte alta do porto, onde sempre foram colocadas as pilhas de minério. Na parte baixa, achavam-se apenas desprezíveis amontoados feitos com o minério caído da esteira que levava o minério para os navios atracados no pier flutuante. Na verdade, não fazia qualquer sentido armazenar qualquer quantidade de minério na parte baixa. Era ilógico e antieconômico. O próprio laudo judicial que veio a ser produzido na ação proposta pela Itaú contra a Anglo reconheceu que não era séria a afirmação de que haveriam pilhas gigantes na parte baixa do porto. Portanto, o primeiro argumento central da negativa construída pela UON e utilizada pela seguradora é completamente falso. De todas as pilhas, elas estavam localizadas nas áreas operacionais, que estavam definidas desde 2007, e em momento algum esse estoque aconteceu na parte inferior. Quem conhece o porto, fica muito claro que ele tem uma parte inferior e uma parte superior, um desnível natural do terreno. Então, a parte inferior nunca foi usada para estocagem de minério, por 2 motivos muito claros, né? Por conta da operação com minério de ferro, que é uma commodity. Você não estocava material na parte inferior por conta do custo, que você ia levar o custo, porque necessariamente teria que utilizar mais equipamentos, como caminhão, pá carregadeiro,
E o segundo item que viabilizava a estocagem na parte inferior do porto é o espaço físico. Você não tinha espaço físico para formar pilhas lá, né? Você não tinha esse espaço. Na realidade, o espaço que tinha lá não comportaria nenhuma uma pilha média de operação do porto, é uma pilha em torno de 40 mil toneladas. Lá você não teria espaço para formar uma pilha de 40 mil toneladas. Segundo, a seguradora alegou que se trataria especificamente de um deslizamento, risco que estaria expressamente excluído da cobertura do seguro. Isso também é falso. Vamos aos fatos. Na apólice originalmente emitida pela seguradora, que teve todo o tempo do mundo para escrever o seu documento, não há exclusão para o risco de deslizamento. Durante a regulação de sinistro, a Itaú foi expressa e reiteradamente consultada sobre a existência de endossos ou aditamentos ao seguro. A seguradora, diante desse repetido questionamento, respondeu que apenas 3 endossos eram do interesse da Anglo e que os outros não eram. Entre os que não interessariam a Anglo se encontrava, no dizer da seguradora, o endosso número 6, por ela emitido unilateral e silenciosamente quando já passados meses após o acidente. Apenas ao apresentar a negativa de cobertura é que a seguradora, para surpresa de todos, passaria a sustentar que o risco de deslizamento fora excluído pelo endosso de número 6. Como se vê, o segundo argumento da seguradora não é melhor do que o primeiro e mostra que a boa-fé, se andou por algum canto, foi bem longe. Terceiro, a seguradora também argumenta que teria havido agravamento voluntário do risco, causando a perda do direito ao seguro. Apesar de o agravamento do risco ser a voluntária alteração substancial do risco após a contratação do seguro, a seguradora procurará argumentar que atos pretensamente praticados pela Anglo, como procedimentos habituais anteriores à própria contratação do seguro, estariam caracterizando esse agravamento. Além disso ser um absurdo, a alegação da seguradora não resiste a um sopro. Ela e o IRB conheciam melhor do que ninguém o que se passava no porto que aceitaram garantir por tantos anos a fio. Além disso, desde o início daquele ano, seus representantes estavam por lá todo o tempo, devido a um outro sinistro ocorrido com o equipamento recuperador de minério. Viram a operação acontecer dia após dia e nada disseram ou observaram, como seria esperado caso a Anglo estivesse agindo de forma a piorar as condições de estabilidade do porto. Então podemos, como nos outros 2 argumentos, invalidar o terceiro. Logo se soube por que Cargas d'Água foi urdida a surpreendente decisão pelo não pagamento. A seguradora estava em meio às negociações para a venda de sua carteira de grandes riscos para a seguradora ACE, um negócio de aproximadamente R$1,5 bilhão de reais. O sinistro representaria aproximadamente 1/3 do preço da venda, o que obviamente prejudicaria o negócio. Nesse contexto, a seguradora ficou exposta a influências negativas de alguns resseguradores, que não pretendiam efetuar qualquer pagamento. O campo tornara-se fértil para esses resseguradores encomendarem o relatório da UON em substituição a Crawford e convencerem os demais a adotar uma estratégia rocambolesca para a negativa de cobertura. Mário Bicalho, superintendente de sinistro de grandes riscos da Itaú Seguros, que estava há 30 anos na seguradora, se recusa a fazer algo que ele não concorda e, como prevalece a decisão pelo calote, ele se demite da companhia. Bicalho sente-se ameaçado e faz um boletim de ocorrência dizendo que não concorda com o relatório da UON e apoia o relatório da Crawford favorável ao pagamento. A disputa entre a Anglo American e o Itaú vira assunto de imprensa.
Neste entristecedor contexto, a Anglo American foi obrigada a pedir em juízo a exibição dos documentos técnicos da regulação do sinistro para obter acesso aos documentos emitidos antes da entrada da UON. Graças a essa ação exibitória, foi possível conhecer o conteúdo dos diversos relatórios que foram produzidos pela Crawford e pelo perito da regulação, Sr. Ismar Ferrari, que confirmavam o direito da segurada ao recebimento da indenização. Entre esses documentos, destaca-se o relatório datado de 2 de abril de 2014, emitido pela Crawford, pouco antes da guinada para a negativa. Nesse documento, com base em diversos relatórios técnicos, constata-se que a reguladora de sinistro, que cuidou do assunto ao longo de mais de um ano, concluía pela existência de cobertura e recomendava para a Itaú o pagamento adiantado de R$200 milhões para a Anglo American e a constituição de provisão pela totalidade da importância assegurada. Esse relatório, naturalmente emitido pela reguladora de sinistro, significava uma bomba para o negócio de venda de carteira da Itaú e contrariava os interesses de algibeira dos resseguradores. Por essa razão é que o relatório da Crawford foi escondido e no lugar dele apareceu o da UON. Pelo mesmo motivo é que alguém andou preparando um relatório igualzinho ao da UON no nome da Crawford. Um show de horrores. A Crawford não sucumbiu ao mal feito e o seu falso relatório foi escondido quando da negativa da seguradora. Mas por um lapso acabou sendo juntado, logicamente sem assinatura, quando horas depois, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, foi proposta com urgência nunca vista a incompreensível ação declaratória negativa. Mesmo com a revelação dos documentos legítimos que provavam que os próprios técnicos contratados pela seguradora reconheciam a existência de cobertura ao sinistro, a seguradora insistiu em sua negativa nos autos do processo judicial. O processo acaba por culminar numa perícia judicial que, infelizmente, foi relativamente encantada pelas teses da seguradora e deixou de atentar para diversos elementos e documentos técnicos que resultariam no afastamento integral das suas alegações. Apesar de falho, o laudo reconheceu serem falsas as alegações referentes à existência de pilhas gigantes, somando 120 mil toneladas na parte baixa do porto. Esse fato é muito importante. Além disso, o laudo abordou o tema do solo existente na área do porto, e sem estudos aprofundados, mesmo porque o perito é engenheiro de segurança e não especialista em geotecnia, chegou a imaginar que fosse um devaneio a conclusão do professor Sandro Sandroni sobre a natureza e características da argila que compunha o solo do porto. Em resumo, o laudo descarta as conclusões firmes do professor Sandroni e aposta que o solo do porto contém a mesma argila que se encontra em toda a costa brasileira. Para mostrar o absurdo que é essa presunção infundada do laudo judicial, além das análises já desenvolvidas por 2 dos mais respeitados geotécnicos do país, os professores Sandro Salvador Sandroni e Luiz Guilherme de Mello, também foram consultadas outras 9 autoridades. Os principais geotécnicos dos 4 principais centros de geotecnia brasileiros e as 5 maiores autoridades mundiais sobre a matéria. De maneira unânime, todos os especialistas expuseram as graves falhas do laudo pericial. Nesse caso específico de Santana, eu fui contratado pela Anglo American para estudar e tentar entender as causas do acidente que lá aconteceu. A minha função nesse momento é avaliar o laudo do perito judicial. Eu encontrei no laudo, embora evidentemente escrito com grande competência e capacidade, inconsistências flagrantes. Por exemplo, o laudo afirma que o solo, de maneira nenhuma, é um solo especial e que ele se parece com as outras argilas da costa brasileira. Eu não concordo, acho que isso aí é discutível e não há evidências para dizer que são iguais. Ao contrário, as evidências que eu
tenho disponíveis dizem que o material se comporta de maneira bem diferente do material usual nas costas brasileiras. Entre os diversos aspectos, eu vou concentrar num que é a minha área de expertise, que é a investigação geotécnica, procurando identificar até que ponto as características do material do Porto de Santana são semelhantes a outros depósitos de argila mole na costa brasileira, ou se ao contrário são materiais diferentes que apresentam alta sensitividade e uma estrutura metaestável. Nesses ensaios, tanto os ensaios de campo quanto os ensaios de laboratório, nós podemos constatar a diferença que existe entre o solo do Porto de Santana e as argilas da costa brasileira. Chegamos, portanto, à conclusão de que esses materiais são diferentes. In my opinion, the in situ and laboratory tests show that the sandy clay salts have both a potential to collapse and a potential to flow. After I have studied many geotechnical data and documentation, it is my strong convincement that we are in presence of soil having highly metastable structure. They clearly indicate a material of high sensitivity, which means it's susceptible to losing strength when it's disturbed, and it behaves as a rather brittle material. And will then create large pore pressures, which again leads to a strong reduction in shear strength and may lead to a propagating flow slide, as we term it in geotechnical engineering. All indicators show that the soils involved are structured and highly sensitive. The shape of the crater of the landslide with a retrogression distance of 50 to 100 meters is typical of a flow slide. As for the runout distance, it has been of about 350 meters, which is associated with a shear strength of 2 to 4 kPa, which is consistent with the remolded shear strength of the clayey silts which were involved in the landslide. So I think that confirms that the soil was sensitive. E, portanto, ao serem submetidos a esforços cisalhantes, eles podem fácil e rapidamente entrar em liquefação, fluindo praticamente como se fosse um fluido viscoso, num fenômeno de liquefação estática. Esse alto nível de liquidez associado à alternância das marés, porque no Porto de Santana a maré do rio Amazonas atinge 4 metros de amplitude, mais ou menos. Essa repetição de marés ao longo de centenas, milhares de vezes, provoca carregamentos não drenados na argila inferior e o solo vai se tornando gradativamente mais fraco. Portanto, algumas conclusões podem ser obtidas como resultado desta análise. A primeira delas, o parecer do perito não está correto quando afirma que essas argilas do Porto de Santana têm propriedades semelhantes ao resto da costa brasileira. As propriedades são singulares e são diferentes. A diferença reside no fato de que as argilas do Porto de Santana são altamente sensitivas, com uma estrutura metaestável. Tudo somado, e com todo respeito pelo perito, que durante esse processo, como assistente da parte, eu tive o prazer de conviver e perceber que é uma pessoa muito séria, sem dúvida nenhuma, eu só posso imaginar que ele não recebeu informação adequada ou ele não foi corretamente instruído a respeito da realidade da obra. Na figura 81 do laudo, consta a seguinte afirmação. Como não houve informação da condição de carregamento, a análise consistiu em espelhar a área observada pela imagem, admitindo que a pilha original teria pelo menos o dobro da área remanescente. Com essa duplicação do diâmetro da pilha, que foi situada em local indevido, sem qualquer base, o peso foi quadruplicado. Apenas mediante esses malabarismos é que foi possível afirmar que a tal pilha se projetaria sobre a parte baixa do porto.
Para finalizar, o laudo judicial, apesar de afirmar que a pilha inventada teria formato de cone, para análise de estabilidade daquela parte do porto, atribuiu um formato retangular para a pilha, aumentando ainda mais, de modo completamente inventado, o peso que ela exerceria sobre o solo. Não resta dúvida que o acidente foi gerado por uma ruptura seguida de liquefação do solo com sua corrida na forma de um líquido viscoso. A argila é raríssima, não é a comum. E a liquefação, ou flow slide, é um fenômeno geológico, não um simples deslizamento. O fenômeno imprevisto e imprevisível, que foi pela primeira vez estudado como caso concreto na geotecnia brasileira, jamais poderia ter sido causado por falha operacional da Anglo ou de qualquer outra operadora portuária. Chega de esconder uns relatórios e fabricar outros. A propósito, a apólice sempre cobriu sinistros decorrentes de sobrecarga. Mas não é com esse argumento que se desmascara a má-fé da seguradora. A indenização, já reconhecida pelas empresas inicialmente contratadas pela própria seguradora, é devida e deve ser paga imediatamente. Senão o seguro, que morreu de velho, acaba apodrecendo.